Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A Serfo, maior ONG assistencial e espírita do estado do Rio Grande do Sul, retorna aos seus lares, diretamente da cidade de Carazinho, para mais uma live dentro do projeto Serfo em Casa. A ONG Serfo conta hoje com 10 núcleos assistenciais nas cidades de Carazinho, Não Me Toque, Tapera, Sarandi, Passo Fundo, Erechim, Soledade e Porto Alegre. Estes no estado do Rio Grande do Sul, além de Chapecó e Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A ONG, além de ofertar atendimentos fraternos, administra os seguintes projetos sociais. Projeto Integração, primeiro e mais antigo projeto da Serfo, iniciado em 15 de março de 1999, antes conhecido como Oficina das Crianças, atendendo atualmente mais de 50 crianças carentes e em situação de riscos, oriundas de bairros da cidade de Carazinho. Projeto Sopa Solidária. O projeto Sopa Solidária está inserido nos municípios de Carazinho e Passo Fundo, movimentando dezenas de voluntários movidos pela vontade de ajudar o próximo, levando alimento e afeto. Projeto Samaritanos. Esse projeto tem por meta prevenir o consumo de drogas, lícitas e ilícitas, intervindo e agindo nos locais considerados de fácil circulação da droga, fumos e bebidas alcoólicas, por meio da conscientização de jovens e adultos, pela abordagem direta e inserções nas escolas dos municípios. Projeto Viva a Vida tem por finalidade contribuir com a sociedade caraziense como um todo, no que se refere às medidas socioeducativas para o adolescente em conflito com a lei, consolidando uma nova política de atendimento à infância e juventude. Para que possamos dar início,
solicito às pessoas aqui presentes para que desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Ao mesmo tempo, convido aqueles que estão em seus lares para que coloquem desde já um recipiente com água sobre a mesa, para que possam logo adiante participar do procedimento de fluidificação das águas. Iniciando os fraternos dessa noite, convido a todos para que acompanhem a prece de abertura. Convido a todos para que se coloquem em oração, fechando os olhos, descruzando os braços e pernas, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, a Francisco de Assis e ao anjo protetor de cada um, e que dessa forma permaneçam durante as preces. Prece de abertura. Deus Pai, Criador de todas as coisas, me permita nesse momento dar início às tarefas na seara do bem. Acolha nossas preces e as louváveis intenções que nelas estejam contidas. Permita, Deus, a presença dos espíritos luzeiros, mentores e guias, durante todas as ações a serem realizadas no núcleo central da Serfo e em todos os núcleos assistenciais dela oriundos. Afasta de cada um de nós tudo aquilo que for nocivo e que sirva de empecilho para que haja um resultado benéfico na construção do amor. Guia, Deus, nossos familiares e amigos, principalmente aqueles que ficaram em suas casas e aqui não puderam se fazer presente. Velai também por aqueles distantes ou que já partiram para a orbe dos desencarnados. Auxilie-nos no exercício da fé com obras, pois somente dessa forma alcançaremos a dignidade e assim merecermos o vosso infinito amor. Deus, proteja os adeptos do Espiritismo contra as imposturas e injúrias. Proteja essa casa, suas ações e os núcleos delas oriundos, e todos aqueles espíritos que nela labutam, principalmente o mentor Simão, farol que nos direciona pelos caminhos da caridade. Somos gratos pelas tantas vezes que nos amparaste, principalmente naqueles momentos em que menos merecemos esse amparo. A vós, ao Mestre modelo Jesus, toda honra e glória, hoje e sempre, que assim seja, e assim é. Amém, amém e amém. Permaneçam dessa forma, em harmonia, com o pensamento elevado a Deus, e eu convido a todos para rezarmos o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai, que estais no céu e em toda parte, santificado seja o teu nome, venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós todos perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, agora e para todo sempre, que assim seja e assim é. Amém, amém e amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós todos pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja e assim é. Amém, amém e amém. Permaneçam em oração para juntos ouvirmos a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte
a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. E assim é. Amém, amém e amém. Permaneçam com os olhos fechados, braços e pernas descruzados e entrem em harmonia com este momento, para que recebam as energias salutares que virão do passe coletivo, o qual será aplicado pelos voluntários que já se encontram aqui na frente, com auxílio dos amigos da espiritualidade Irmã Graciosa, Irmã Ivena e suas equipes. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vejo socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Convido a todos para que fiquem em pé, juntos e em oração, para que possamos auxiliar na fluidificação e magnetização das águas expostas aqui e em todos os ambientes da casa. Lembramos você que está no seu lar, que também coloque uma jarra, uma garrafa, algum recipiente com água sobre a mesa para participar deste momento. Rogamos aos benfeitores espirituais e aos magnetizadores Sueli e Elbio, para que derramem sobre essas águas o bálsamo salutar, advindo da farmacopeia espiritual, propiciando o necessário equilíbrio espiritual, psíquico e físico, trazendo dessa forma cura aos doentes, a bênção para as crianças, idosos e gestantes, e o refazimento dos familiares ausentes que dela farão uso em seus lares. Mestre modelo Jesus, que esse santo momento inspire a todos, para que nos tornemos seres melhores, menos críticos e, ao mesmo tempo, mais humildes, caridosos e fraternos, respeitando sempre a fé e as convicções religiosas daqueles não espíritas. Que assim seja.
Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é o amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Podemos então sentar e confraternizar com a água que nos auxiliaram a fluidificar e magnetizar. Enquanto isto, ouçamos e cantemos a belíssima canção a seguir. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol.
frente pra luz. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Pessoal, é obrigatório permanecer de máscara durante a noite toda dentro da sede da Serfo. Também é obrigatório o uso do álcool gel. Em cada fraterno que vocês passarem, vai ter o voluntário, alguém oferecendo álcool, e o álcool tem em todas as câmeras, em todos os lugares. Também prezamos pelo distanciamento social. Então, portanto, cada fraterno que vocês finalizarem o atendimento, vocês aguardem aqui no salão, que alguém vai lhe orientá-lo até o próximo atendimento, tá? E também, mesmo percebendo uma melhora na saúde do seu corpo físico, em hipótese alguma, abandone o tratamento médico convencional. Os tratamentos ofertados pela Serfo, eles são complementares, tá bem? E não substituem aqueles prescritos pelo seu médico. E eu desejo a todos uma boa noite. Gostaria, então, de dar as boas-vindas àquelas pessoas que aqui vieram esta noite em busca do seu atendimento fraterno, desejando que saiam daqui muito, mas muito melhores do que quando aqui chegaram. Farei sempre também o meu agradecimento aos voluntários desta casa e seus núcleos, aqueles que se dedicam nos projetos sociais e também nos fraternos que ocorrem aqui nessa cidade nas noites de terça e sextas-feiras, e nos núcleos nas noites de quarta ou quinta-feira, respectivamente. Que Deus retribua a cada um conforme o tamanho das suas obras. Solicito a todos e a todas para que se coloquem bem à vontade nas suas cadeiras, fechando os olhos, evitando cruzar braços e pernas, inspirando, sugando pelas narinas tudo aquilo que for positivo e expulsando pela boca, expelindo tudo aquilo que for negativo e retrógrado, tudo aquilo que possa vir em desencontro ao encontro desta noite, inspirando e expirando harmoniosamente. Inspirando e expirando. Mais uma vez, permitindo-se esta noite entender, compreender, analisar, refletir através da fé raciocinada, inspirando e expirando harmoniosamente. Gostaria de lembrar daqueles espíritos amigos que se colocam na parte externa desta seara
dando a todos nós a segurança necessária para o exercício da fé com obras aqui na parte interna desta seara. A esses irmãos, gratidão. Lembremos também daqueles espíritos que receberam a permissão devida para aqui adentrar e ocupar as galerias. Irmãos que aqui vieram com o intuito de instruir-se. A esses, gratidão pela confiança. Da mesma forma, lembremos também daqueles espíritos fluidificadores que desde o primeiro raiar de sol do dia de hoje, aqui vieram, aqui permanecem, fluidificando e magnetizando todos os espaços internos, permitindo assim o exercício da fé com obras. A esses, gratidão. Lembremos também daqueles espíritos amigos e desejosos de fazer o bem, irmãos que aqui estão para servir, acompanhando os nossos voluntários durante todos os fraternos. A esses, nossa gratidão. Lembremos também dos guias e mentores que também acompanharão os voluntários essa noite, fluidificando o campo astral, fortalecendo, intuindo, orientando esses irmãos abnegados. A nossa gratidão. Da mesma forma, lembremos também dos guias e mentores da Câmara de Entidades Terra, lembrando dos nossos irmãos Leila, nosso irmão Cavalcante e Onofre, estaremos certamente lembrando de todos os demais. A esses, a nossa gratidão. Sequencialmente ainda, vamos lembrar nesse instante, neste momento, do mentor maior desta seara, o nosso irmão Simão, farol que nos direciona pelos caminhos da caridade. A ele, a nossa gratidão. Agora, lembremos dos benfeitores espirituais, aqueles que são os intermediários entre o visível e o invisível. A esses, gratidão. Na sequência ainda, vamos lembrar nesse instante, neste momento, do nosso guia, mestre, modelo e governador deste planeta, Jesus, o Cristo. A Ele, a nossa sempre gratidão, gratidão, gratidão. E por fim, vamos lembrar do grande arquiteto do universo, o todo que é Deus. A Ele, a nossa sempre e eterna gratidão, gratidão, gratidão. Nos mantenhamos inspirando e expirando harmoniosamente. A exemplo dessa última terça-feira, vamos canalizar saúde. Vamos todos, agora nesse instante, mentalizar que está aqui, vindo lá da farmacopeia do espaço, das mãos dos benfeitores, um raio, um feixe de luz verde, trazendo sobre todos, aqui e os ausentes, muita saúde.
Sintam-se todos envoltos de muita saúde. E sejamos gratos por isso. Na sequência, solicito a todos e a todas que se mantenham assim com os olhos fechados, inspirando e expirando, para que possamos então compartilhar, ouvir, aprender, entender a palestra, a fala desta noite, sobre a responsabilidade do nosso irmão, o André, que vai nos trazer o tema que seria para a sexta anterior, que foi adiado para hoje, porque na sexta anterior não ocorreu o atendimento fraterno. Então nós vamos ouvir hoje sobre o aborto. Inspirando e expirando harmoniosamente. Mantenham-se desta forma até o término da fala, que ora inicia. Inspirando e expirando harmoniosamente. A paz de Deus se faça presente aqui no meio de todos nós. Que assim seja e assim é. Amém, amém e amém. Uma das grandes e fortes leis naturais, sabemos que o Espiritismo ele é regido por leis naturais. O Espiritismo não é como algumas doutrinas ou religiões que possuem alguns dogmas determinantes daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que se deve e daquilo que não se deve. A doutrina dos espíritos, ela por si só, ela segue o que determinam as leis naturais. Ou seja, existem as obras básicas compiladas por Allan Kardec, e essas obras básicas possuem inseridas ali as leis naturais. Não são leis impostas por ninguém. É um compêndio, um ajuntamento, uma compilação de informações trazidas pelos Espíritos que nos esclarecem algumas situações, sempre elas embasadas nas leis naturais. Mas o que são leis naturais? As leis naturais são aquelas que estão intrínsecas, que fazem parte do espírito, da moral do espírito. Essas são as leis naturais. São aquelas que dispensaria qualquer tipo de anotação, que não precisaria estar escrito, que não precisaria ter voto de uma assembleia ou coisa parecida, para que fosse exercida, executada, cumprida, ou cumpridas, são muitas leis naturais, claro, pela humanidade em si. E a mais importante das leis naturais, se eu perguntar para vocês aqui agora, qual é a mais importante das leis naturais? Certamente a resposta seria unânime: o direito à vida. Por que o direito à vida?
Porque é através da vida que o ser reencarnado, ou seja, o espírito reencarnado, consegue depurar-se, melhorar-se gradativamente. Obviamente que não seria em uma única, ou na segunda, na 10ª, na 100ª reencarnação. O processo de depuração do espírito, ele é longo, muito longo, trabalhoso, muito trabalhoso. Passam os espíritos durante esse processo pelas mais diversas provas e expiações, mas provas e expiações essas, que são imprescindíveis para que esse espírito galgue gradativamente a sua melhora. Já sabem os espíritas que essas provas e expiações, elas não são impostas. Elas são fruto da própria lei natural que acompanha o espírito. Sim, senhores, sim, senhoras. Porque essas provas e expiações, elas são fruto do próprio espírito. E se o espírito é regido pelas leis naturais, ele vai escolher provas que o aprimorem de forma mais precisa possível. Isso é simplesmente fantástico, maravilhoso. Mas onde entra a questão abortiva, nas questões que envolvam esse aprimoramento, essa melhora do espírito? Bom, sabe-se que existem muitas mamães por aí que dariam tudo para terem uma gestação e darem à luz a um filho. Muitas, sem dúvida alguma. E muitas passam por esta existência sem ter esta oportunidade de gerar. Sem ter a oportunidade de gerar. Algumas geram, têm filhos, mas não dão a devida importância a esse ser, ao ele vir através de si. Outras não permitem que esse ser venha, por os mais diversos motivos. Até como diz André Luiz, por motivos muitas vezes inexplicáveis. São aquelas mães que procuram clínicas, às vezes clandestinas ou não, para interromper uma gestação, colocando inclusive em risco a própria vida. Aqueles que conhecem profundamente a doutrina dos espíritos sabem o quanto a doutrina dos espíritos combate veementemente esse processo abortivo, onde de forma violenta é interrompida uma gestação e através dessa interrupção ingerem, interferem naquela questão que acabei de falar, que são as leis naturais, onde o ser está ali para reenlace, para cumprir as provas que lhe aprouve escolher. E sabemos também que dentro das obras básicas de Kardec,
a ninguém é permitido interromper uma gravidez, uma gestação. Ao menos aos seres encarnados. Existem algumas situações que a doutrina dos espíritos, até certa forma, aceita. Ou compreende, até melhor dizendo. São aquelas gestações advindas de violência, de ato violento, onde a mulher é obrigada a manter uma relação com alguém contra a sua vontade e muitas vezes com um ato de extrema violência. E normalmente os espíritos que ali vêm deste ato, que são fruto deste ato, são espíritos que quase sempre não deveriam estar ali. Não é uma regra, não é uma unanimidade, mas uma grande possibilidade. Outro caso que o Espiritismo acolhe, aceita, inclusive está bem explícito em O Livro dos Espíritos, na questão 359, onde claramente os espíritos dizem a Kardec que pode ocorrer a interrupção de uma gestação quando esta gestação coloca em risco a vida da mãe. Por que que o Espiritismo entende essa situação? Porque aquela mãe poderá novamente gerar um novo filho. Está escrito isso na questão 359 do Livro dos Espíritos. Pode gerar, ou pode ter uma nova gestação, inclusive com aquele mesmo espírito que se foi sacrificado a favor da mãe. Então vejam o quanto a doutrina dos espíritos é cuidadosa nesse aspecto, nessa questão do aborto. Existem países que legalizam o aborto de forma vergonhosa, com a alegação de que a mulher é dona do seu próprio corpo e que ela faz do seu corpo o que quer, o que quiser. Quando na verdade esquecem que ela pode fazer com o corpo dela o que ela quiser, mas ela esquece que dentro dela está sendo gerado um outro corpo que não é dela. Então ela pode fazer com o seu corpo o que quiser, realmente. Mas com o corpo do outro, da outra que ali está, em hipótese alguma. Então essa coisa de criarem leis humanas que permitem o processo abortivo agride totalmente aquilo que a doutrina dos espíritos prega: a violência contra a vida. Porque, repito, a doutrina dos espíritos não possui leis explícitas. A doutrina dos espíritos possui a transcrição das leis naturais que estão contidas nas obras básicas compiladas por Allan Kardec e principalmente em O Livro dos Espíritos. Mas
precisamos dar uma aprofundada nisso. Porque o que eu falei aqui, eu vou usar um linguajar bem popular, é o basicão do Espiritismo. Todo estudioso da doutrina dos Espíritos sabe isso que eu acabei de falar. Todos conhecem as obras básicas, todos conhecem o que eu acabei de falar, como eu já disse. Mas nós precisamos saber o depois disso tudo. Bem, vamos por etapas. Alguns casos de aborto espontâneo. Aborto espontâneo não é aquele em que a mulher provoca ou ela vai em algum lugar para provocar. O aborto espontâneo é aquele que o feto simplesmente, por si só, ele autoaborta-se, né? Ele aborta. Nesse caso, pode ser uma provação para os pais, pode ser uma provação para o próprio espírito, ou o próprio espírito desistiu de si, ou seja, desistiu daquela oportunidade. Entendeu até então que aquela não era a sua hora, seu momento. E isso pode acontecer em qualquer fase do processo de gestação. O que acontece com esse espírito que ou veio para provar os pais, para a prova para os pais, ou veio para a prova por si mesmo, ou veio para seguir e acabou que não deu seguimento, porque pensou bem, algo semelhante. O que acontece com esse espírito? A primeira coisa é que esse espírito volta exatamente para o mesmo lugar de onde partiu, com exceção da segunda hipótese, da terceira hipótese, quando ele desiste na caminhada. Quando é para os pais, para a prova dos pais, ou para si, prova para si, ele retorna de onde veio. Na mesma proporção, no mesmo local, com a mesma memória espiritual. Agora, quando ele desiste, eu vou usar aqui uma linguagem aparentemente nova, quando ele se autoaborta, aí ele vai para uma vibração diferente daquela de onde partiu. Porque ele desistiu de si. É a mesma coisa que você estar aqui encarnado e resolver desistir de si, de viver. Você passa a não sentir mais prazer nas coisas que te apresentam, na vida em si. Aí você estará agredindo a lei natural, que é a maior delas, que eu falei, o direito à vida. Bom, e quando é prova e expiação para a mãe, ou para o pai, ou para o casal em si, o que se espera como resultado disso? Sobre a questão espiritual já citei. Mas em relação ao pai e à mãe, aos familiares em si, quando for provação para o casal, esse espírito, então, ele veio com essa consciência de que ele viria para provar o casal. Provavelmente, cuidem que eu não estou afirmando nada, eu falei, usei a palavra provável, provavelmente, esse espírito que veio nesse casal, no caso, quando for provação para os pais, veio porque esse casal com esse espírito já tiveram vivências anteriores. E provavelmente essa mesma situação ocorreu de forma abortiva
por parte da mulher. Se não nessa vida, na anterior. Então esse espírito vem sabendo que é por pouco tempo. Aí nesse caso, é diferente. Ele vem consciente disso, por isso que ele volta para o lugar de onde partiu. E quando for a experiência dele para melhorar-se, ele vem também com essa mesma consciência, que está vindo para passar por um período curto, no ventre de uma mulher, e queria sofrer um aborto involuntário. Por que essa provação para ele mesmo? Volto novamente a dizer, provavelmente, não é uma regra, em vida pregressa, ou seja, anterior, uma delas, esse espírito era uma mulher que cometeu um aborto. E precisou passar por um útero e sofrer nesse útero a violência do aborto, quando às vezes não em uma clínica abortiva. Da mesma forma que agiu no passado. E quando for, na nossa terceira situação, por desistência, que eu disse que iria para uma vibração diferente, ele vai para uma vibração diferente. Mas acalmem-se. Nem tudo se torna perdido. Porque esse espírito, assim como todos nós, temos sempre uma outra oportunidade. Porque Deus cuida de todos nós de forma igualitária, por mais errado que sejamos. É impressionante Deus. Realmente ninguém consegue definir Deus. Esse dia eu ouvi aqui um louvor dizendo: ninguém explica Deus. Realmente, ninguém explica Deus. Nós sabemos que Ele é a causa primária de todas as coisas. Mais do que isso não se sabe. Ninguém explica. E esse amor de Deus é tão grande que Ele pode pegar os amigos espirituais encarregados e dizer a eles: olha, vamos dar uma chance para aquele irmão ou para aquela irmã. Conversem lá, façam uma proposta de tentar de novo. Sabe aquela história de você caminhar, cair, tropeçar e levantar de novo? Às vezes a gente não tem força para levantar sozinho. Às vezes a gente precisa que alguém dê a mão para levantar, né? A mesma coisa Deus pede para os espíritos, que deem a mão para aquele espírito e o ajudem a levantar-se novamente. Aí surgem as mais diversas possibilidades desse espírito novamente retornar de onde veio e de lá retornar para o mesmo útero de onde estava antes. Entra aí também a questão 359 do Livro dos Espíritos. Falando aqui agora, virei a cabeça e enxerguei uma pessoa bem importante para mim ali, a Vânia. Tudo bem, Vânia? Eu acredito, Vânia, que bom que você está aqui hoje. Que tudo isso que eu estou falando hoje, essa palestra era para ser na semana passada, na sexta-feira. Mas, como a casa te ama muito, e também como ama muito quem estava consigo no ventre, resolveu por si não fazer atendimentos fraternos. Que bom que você está aí ouvindo hoje.
esse tema que seria da outra semana. Bom, para concluir, para não me alongar muito, eu quero terminar voltando ao princípio do que eu disse. Devemos, de todas as formas e maneiras, lutar sim, pelo maior bem que Deus nos deu, que é a vida. E lembrem-se que a vida sua começou desde que Deus criou o seu espírito. Porque a vida, ela não é só isso daqui. Não é só o que você vê aí fora. Isso é vida orgânica. A vida vai muito, muito além disso. A vida não termina com o último suspiro. A vida não se encerra dentro de um ataúde, de um caixão. Não. A vida prevalece. A vida vence a morte. A vida continua após a morte do físico. Então não há morte. O que há é desenlace. Quantas pessoas, quantas famílias, quantas mães, quantos pais, com seus filhos aí com 14, 15, 16, 17 anos, e os pais ficam e os filhos retornam, seja por acidente, por assassinato ou qualquer outra coisa. Se perder um filho ainda no ventre é difícil, imaginem para essas mulheres, para esses pais, para esses familiares que perdem a presença material orgânica de alguém com os quais já estavam familiarizados, convivendo. É muito difícil. Muito. Lembrei-me agora aqui do próprio Rio Grande do Sul, aquele incêndio que ocorreu em uma casa noturna, onde mais de 200, vejam, mais de 200 jovens morreram asfixiados. Imaginem a cabeça dos pais desses jovens, os quais estavam lá, me parece, nessa cidade para estudar. E eram jovens, já tinham um período de vivência, de convivência familiar. A maior de todas as leis naturais é o direito à vida, seja ela orgânica ou espiritual. Cuidemos de ambas as vidas e acolhamos todas essas vidas. Que assim seja e assim é. Amém, amém e amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda em teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor. Oh, 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 oh. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Agradecemos a você que acompanhou mais essa live e te convidamos para que na próxima semana esteja com a gente novamente. E também que divulgue, pessoal, o link, o canal desta live, tá bom? Que ela invada mais lares, tá bem? Que a gente fique eternamente grato. E que Deus, na sua infinita bondade, nos dê muita paz, muita luz, muito amor e bênção a todos. Que assim seja. Isto é Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência filosófica. O Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma ciência filosófica que acolhe a todas as crenças religiosas, independente qual seja ela. O importante é que as pessoas que procuram o Espiritismo sejam pessoas bem intencionadas, desejosas de fazer o bem. Isto é Espiritismo. Mas o que é o Espiritismo universalista e para todos? O Espiritismo universalista e para todos é um Espiritismo novo. É o Espiritismo compilado por Kardec, mas com uma roupagem mais moderna, permitindo-se mais, sem perder a essência maior, que é o respeito, amor ao próximo e o entendimento de que fora da caridade não há salvação. Fora isto, não há Espiritismo. Fora isto, não há Espiritismo universalista e para todos. Como sempre digo, o Espiritismo universalista, ele é jovem, alegre, vibrante, ecumênico e para todos.
não faria sentido algum existir a doutrina dos espíritos, compilada por Kardec, se ela ficasse restrita apenas a estudos doutrinários, se ficasse restrita a um pequeno grupo de estudiosos, de filósofos, curiosos até. A doutrina dos espíritos só tem sentido, só terá sentido a partir do momento em que ela for disseminada de forma indistinta e para todos. Porque a doutrina dos espíritos traz no seu contexto a esperança. Exatamente. A doutrina dos espíritos traz inserida no seu contexto a esperança. A esperança de que a vida continua. A esperança de que nada, absolutamente nada, termina com a morte do corpo. A doutrina dos espíritos propicia o conhecimento do possível reencontro daqueles que juntos conviveram. A doutrina dos espíritos propicia a todos a oportunidade não apenas do reencontro no plano espiritual, mas também no plano material. O existir é um eterno reencontro. Hoje, convives com aqueles que certamente já convivestes um dia. Seja por afinidade, seja por resgate, seja por motivo. Não vives entre estranhos, não. Somos todos parte de um todo. Somos todos advindos de um único Criador que é Deus. E se Deus é o Pai de todos nós, encarnados e desencarnados, então por que diferenciar-se as pessoas pela cor da pele? Por que diferenciar-se as pessoas pelo que elas possuem de bens materiais? Por que diferenciar-se as pessoas pela sua altura, estatura, forma de pensar, de agir? Se nós todos somos fruto de um único Pai que é Deus, somos todos irmãos, independente da pátria onde tenhamos retornado a esta terra. Estamos para sempre religados e ligados, e outra vez religados, depois ligados, e assim por diante. O plano de Deus para todos, indistintamente, é o melhor que se possa imaginar. Basta apenas entender-se isso e aplicar-se isto na existência terrena e fora dela. Sem Deus, nada somos, nada, absolutamente nada. Que me perdoe o ateu, mas certamente suas vidas são muito vazias, sem cor, sem cheiro, sem sabor. Um viva nesta noite que foi abordado o aborto, um viva a vida, e que ela seja sempre abundante. Preserve-se e preserve as outras pessoas que
que você ama. Que Deus, em sua infinita bondade, nos perdoe a todos pelas faltas, pelos erros, pelos pensamentos errôneos. Que Deus sempre tenha misericórdia de todos nós, principalmente aqueles que desconhecem o valor da vida. Que assim seja, e assim é. Amém, amém e amém. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guia.